Senhor Presidente da Portugal Fresh, Engenheiro Manuel Évora, Senhor Presidente do Conselho de Administração de Crédito Agrícola, Dr. Licínio Pina, Senhores responsáveis do MARL, Senhores responsáveis das diferentes organizações de fruticultura, floricultura, meus senhores, minhas senhoras, empresários, meus amigos. Eu não vou falar muito, por duas razões. Depois de ouvir falar de um setor que está em elevado crescimento, com uma grande capacidade de internacionalização e, portanto, que está a correr bem, por um lado. E, por outro lado, depois de ouvir os responsáveis da banca dizer que estão disponíveis para facilitar o crédito bancário, que costuma ser geralmente uma das queixas que costumam fazer ao Governo, e também referir que a fruta é de elevada qualidade, praticamente nada há a dizer ao Governo, senão felicitar-se a dizer que cada vez, quanto menos intervenções tiver e quanto mais o setor tiver a florir e a correr bem, menos tem que atrapalhar o setor. E, portanto, necessariamente, eu não vou atrapalhar o setor porque percebo que nesta área é uma área que está em franco crescimento, em franca vontade de crescer ainda mais, baseado em dois setores que são necessariamente aqueles que já foram referidos, que é a qualidade e a internacionalização. Eu, neste ano, onde me tenho preocupado de uma forma mais intensa com a área da internacionalização, observei que nesta exposição que o Gonçalo apresentou, dos 6 estive em 2, portanto significa que 1/3 das vossas missões foram por mim acompanhadas e foram observadas o grande sucesso que há relativamente ao interesse de Portugal. Ainda mais, nas diferentes missões que tenho acompanhado outras organizações ou na área da abertura de novos mercados, apesar de Portugal não ser facilmente reconhecido por alguns, não deixa também de ser verdade que hoje em dia, cada vez mais, Portugal é associado a um país pequeno, mas é um país com elevada qualidade no setor da segurança alimentar e que tem, basicamente, uma das grandes vantagens que a grande maioria dos novos países não tem, que é uma história. Quando nós vamos à China, o primeiro ocidental que chegou foi português. Quando nós fomos ao Japão, o primeiro ocidental que chegou foi português. Quando nós fomos à Coreia, o primeiro ocidental que chegou foi português. E tudo isso leva a que, necessariamente, qualquer cidadão destes países que são um pouco bem afastados do outro lado da Ásia, reconheçam em Portugal alguma facilidade cultural e também sentimental que ajuda necessariamente de uma forma muito ativa a nossa área da exportação. Não falo ainda também do português atual, que em qualquer conversa com qualquer estrangeiro, e quando falamos em Portugal, é logo referenciado, que é o Cristiano Ronaldo, que é de facto também um dos grandes embaixadores que nós temos em todo o mundo e que facilmente também reconhece Portugal e facilita também, de uma forma muito notória, toda esta vontade em crescer cada vez mais. Eu tenho alguns dados que todos já conhecem, que são dados de aumentos de produtividade de 28,3% entre 2000 e 2012, portanto, são aumentos importantes e referenciados num crescimento muito grande ou enorme relativamente àquilo que é o conjunto da economia. Vemos também que nos últimos 10 anos o setor da hortofrutícola triplicou a sua capacidade produtiva e atingiu em 2012 o valor próximo das 850 mil toneladas de produção, um aumento de 10%, portanto significa novamente que estamos cada vez mais a crescer e a triplicar e estamos a contar com este setor para o objetivo que o Governo tem de autossuficiência alimentar em valor em 2020. Portanto, estimular a produção, entrar cada vez mais jovens nesta área, entrar cada vez mais inovação, tem sido uma conquista que, de alguma forma, o Ministério da Agricultura e Mar tem acompanhado e necessariamente tem que referenciar e tem que necessariamente aplaudir o esforço que o setor tem estado a fazer e que necessariamente compete ao Governo acompanhar e promover. É nesse sentido que nós pretendemos também avançar um pouco mais na área dos centros de competência e nos centros de inovação. Em breve, dentro deste setor, o Governo irá anunciar também um centro de competência criado pelas próprias empresas, em conjunto com o Governo e em conjunto também com associações de produtores. Iremos demonstrar também que é importante as empresas juntarem-se aos produtores, ao Governo, à investigação, no sentido de valorizar cada vez mais o produto.
Nós não queremos aproveitar esta onda de crescimento que em Portugal também se vê nos países aqui ao lado apenas de uma forma esporádica. Entendemos que este crescimento tem que ser sustentável e essa sustentabilidade tem que ser necessariamente baseada na área da inovação e na área da qualidade. É um repto que fazemos ao setor de também olharem com esforço para estes centros de competência, a oportunidade como o novo quadro comunitário e o novo PDR o poderá fazer no sentido de valorizar os seus produtos em diferentes setores e também dar-lhes e manter-lhes uma nova imagem, uma imagem de qualidade e uma imagem necessariamente que tenha a ver com o setor da transformação e da preservação para a exportação. E digo da exportação porque desde 2011, quase os 3 anos que a Portugal Fresh tem, tem sido intensa a vontade em abrir cada vez mais mercados. Digamos que este momento um pouco mais difícil da nossa sociedade abriu que o setor alimentar ou o setor agrário e agroalimentar tenha cada vez mais olhado para o mercado de uma forma mais global e de uma forma de cada vez mais inovação. É com muito gosto que vejo algumas empresas em determinadas feiras, algumas das quais aqui presentes, a ganhar prémios que são uma honra e um orgulho, não só para as empresas, mas também para o país, porque lhes dá uma imagem de modernidade. Mas deixem-me dizer, e eu não iria dar muito mais números, deixem-me dizer que atingimos perto de 20% o setor agroalimentar das exportações de 2012, com aumentos de exportação superiores a 6%. 10% deste acréscimo é feito no setor hortofrutícola e cada vez mais é feito para novos mercados. Deixem-me também referir que temos estado em 2011 e 2012, ou melhor, em finais de 2011, 2012 e 2013, a trabalhar em 68 países, abrindo novos produtos e novos produtos agrícolas ou área do agroalimentar. Desde 68 países, fechámos dossiês em 51, num total de 112 novos produtos. Conforme o Sr. Engenheiro Manuel Évora disse, são dossiês muito demorados, alguns dos quais estavam abertos na década de 90 e que, de facto, através de um esforço profundo e com a ajuda que hoje temos também das associações, conseguimos mais rapidamente fechar e poder potenciar esta área de exportação. Estamos e também temos objetivos para 2014, estamos também, neste momento, a negociar 35 processos de habilitação para exportação de frutas em diferentes mercados, que vão desde aos já referidos Costa Rica ou outros, àqueles da Colômbia, do Peru, da China ou do Japão. 35 novos mercados que significam 35 novos dossiês que levam um tempo difícil de procura e de análise, porque de facto são dossiês fitossanitários de difícil análise e de difícil composição. No entanto, estamos profundamente ativos no sentido de que de facto essas portas se abram, porque abrindo essas portas são de facto oportunidades que os nossos produtores têm de cada vez mais poderem comercializar no exterior. E assim, eu de uma forma curta diria que estou particularmente feliz pelo crescimento que a Portugal Fresh tem dado ao setor, pela imagem moderna e ativa que o tem feito, pela forma como o faz num sinónimo de qualidade e de diversidade, dando também uma imagem às frutas e necessariamente ao país de um país moderno, ativo, que pretende cada vez mais ir mais longe e ter uma visão global da agricultura. Eu diria que a grande mudança que surgiram neste ano foi a mudança de agricultor para empresário agrícola. Isso mudou muito. Um empresário agrícola é aquele que tem necessariamente também conceito na área da comercialização, na área do marketing, na área da inovação, na área da oportunidade. E essa tem sido, de facto, o crescimento e o acompanhamento que a Portugal Fresh tem feito e que necessariamente nós não nos deixamos de valorizar e de felicitar. Senhor Engenheiro Manuel Évora, não sei quantas
visitas em 2014 com o Gonçalo irei fazer. Espero que algumas. A Sra. Ministra estará em Berlim, conforme já foi anunciado, isto para vos dizer que o Ministério está convosco em tudo aquilo que puder ajudar e com certeza que o Ministério, à semelhança do que disse, deseja as maiores felicidades para 2015 e que de facto seja um sucesso para Portugal Fresh, que é um sucesso para Portugal. Muito obrigado.